Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Esta ocorreu aqui em uma periferia de Fortaleza, mais precisamente em uma região litorânea, que aqui em Fortaleza, Ceará, é conhecida como leste-oeste, em uma área carente chamada Pirambu. E essa história me foi relatada por um colega do meu irmão, que na época era um policial, ele não é mais, na qual ele trabalhava como um policial militar aqui na cidade de Fortaleza, e que em uma determinada noite ele e seus companheiros de trabalho daquela noite foram convocados para resolverem uma situação de briga familiar entre o dono da casa, a esposa e seus filhos. Então eles, na viatura, se dirigiram para esse local, esse casebre. Neste local carente, que fica na região litorânea de Fortaleza, em uma das regiões litorâneas de Fortaleza. Lá chegando, eles escutaram barulhos de prato quebrando, móveis sendo quebrados, os gritos da mulher e das crianças. Um dos companheiros desse meu amigo, ou melhor, do amigo do meu irmão, ele se adiantou e foi para uma das janelas do casebre, na tentativa de visualizar melhor a situação e convocar o dono da casa, que era o causador aparentemente de todo o atrito. E lá chegando, em uma das janelas, a mesma se encontrava fechada, porém estava aberta porque não estava lacrada no ferrolho. Então ele empurra a janela de madeira e nessa ocasião ele pôde ver o que estava acontecendo naquele exato momento. Na realidade, o que eles não sabiam é que naquela rua, mais precisamente no bairro da Colônia, aquele homem se transformava em um lobisomem. E naquela noite ele estava tendo problemas com a questão da transformação, da metamorfose. A mesma, por alguma razão, não estava vindo de uma forma mais rápida, como era de costume. Então ele entrou em agonia. Então começou a agredir a esposa, os filhos e a quebrar tudo dentro de casa. Porque quem relatou isso foi o próprio lobisomem, dias depois, para o meu amigo, para o amigo do meu irmão, que na época era um policial, era um dos policiais que estavam naquela ronda. Então, esse companheiro do meu colega foi até a janela e, como eu já disse, ao abrir a mesma, ele se deparou com o dono da casa em um processo de transformação, de metamorfose intermediário. Ele tinha alguns pelos no corpo, mas a forma física dele ainda era humana, uns 70% humana,
E ele disse que o rosto dele, ele disse para o meu colega, obviamente, ele não viu essa parte da metamorfose. O colega desse nosso amigo, esse amigo meu e do meu irmão, ele disse que era como se o rosto dele estivesse amassado. Ele usou até essa palavra, congestionado. Ele estava completamente amassado, como se fosse um bolo de massa que você chega e começa a amassá-lo de forma irregular. Era como se fosse uma escultura de massa, na qual o escultor chegou e amassou por alguma razão, deixou disforme. O rosto do sujeito estava disforme. Era uma cena horrível de se ver, segundo o colega, o companheiro policial do nosso amigo. E naquele momento, o dono da casa, que estava se transformando em lobisomem e que estava com a transformação travada, ele pega eu não sei nem se isso vende ainda hoje em dia, acredito que sim, eu nunca mais vi. Aqui em casa, pelo menos, a gente nunca mais comprou e comeu esse tipo de produto. Carne de lata. Era uma carne de lata, de uma marca famosa, inclusive, uma multinacional. Ele pegou essa carne de lata e jogou em direção ao policial e atingiu ele. Abriu aqui, né, como a gente chama de supercílio, se eu não me engano, abriu aqui. E o sangue veio farto no rosto do policial. O meu colega, o colega do meu irmão e os outros, vendo aquela cena, vendo o amigo ensanguentado e agredido, eles não contaram de 1 até 10, eles arrombaram a porta. E quem arrombou, inclusive, a porta foi o nosso colega. Quando eles entram no casebre, a transformação já está praticamente completa. Eles se deparam com um grande cachorro negro, muito semelhante a um pastor alemão. Eles sacam a arma para atirar e o cachorro, ele se evade pela porta da cozinha. Todos eles correm em direção, aliás, a porta da cozinha que dava acesso à porta do quintal. Eles se dirigem para a porta da cozinha, chegam na mesma e vão até o quintal. Ao chegarem lá, eles conseguem ver o lobisomem saltar sobre o muro com uma agilidade de gato, uma agilidade sobrenatural para um monstro tão pesado como era o caso dele. Ele salta como um gato e vocês sabem como é que é casa de favela, é uma emendada na outra, e ele vai se locomovendo por esses muros, pulando de muro em muro, de uma forma assustadoramente rápida, impossível de ser seguida por um ser humano, como no caso eles, os policiais, ou de ser feita até mesmo por um outro animal. A agilidade era muito grande do lobisomem, era como se ele não tivesse peso, ou o peso que ele aparentemente tinha. Os policiais chegaram a subir no muro, mas desistiram porque em pouco tempo o lobisomem tomou distância e desapareceu. Era madrugada, o local era mal iluminado, não tinha como seguir a criatura. Enfim, para finalizar, esse nosso colega, que era policial na época, ele tinha amigos naquela região. E coincidentemente, uma vez ele estava comendo uma feijoada naquela área, estava numa festa,
E o rapaz que se transformava em lobisomem chegou, falou para ele reconheceu o sujeito, porque naquela mesma noite a mulher do homem que se transformava em lobisomem mostrou a foto dele, então ele reconheceu e ele se desculpou do nosso amigo, que na época, como eu já disse, era policial, e disse que estava livre, segundo ele, estava livre de todo aquele processo de metamorfose. Ele tinha ficado curado e não se transformava mais naquilo. Nosso amigo policial ficou sabendo depois que a mulher havia se separado deste senhor que se transformava em lobisomem e tinha levado os filhos para uma cidade muito conhecida aqui do interior de Fortaleza. Ok, e então, gostaram da história? Por favor, deixem seus comentários aqui logo abaixo nas descrições deste vídeo e na seção apropriada. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, seja de tarô, baralho cigano, cartomancia, runas ou aixim, por favor, entre em contato. www.acasadoraculo.com.br ou, se preferir, acasadoraculo.com ou ainda acasadoraculo@gmail.com. Também tem o meu zap aqui logo abaixo nas descrições deste vídeo. Ok, gente, mais uma vez muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.